pessoal! Bora aprender matemática? E hoje continuaremos falando do ciclo trigonométrico. Agora daremos mais voltas nele. E o que isso significa? Nós já vimos como associar qualquer número real no intervalo de 0 a 2π a um ponto P da circunferência trigonométrica. Vocês lembram como é que a gente fez? Se você tiver um x nesse intervalo, é só considerar um arco AP de comprimento x, e então você associa esse x a um ponto P, que é a extremidade desse arco que tem esse tamanho em relação a radiano. Como nós sabemos, a circunferência toda é 2π radiano, então faz sentido. Mas o que acontece se a gente escolher um x fora desse intervalo? Observe que fora desse intervalo teremos valores maiores do que 2π, ou seja, será muito além do que uma volta na circunferência, e também teremos valores negativos. Como é que a gente vai fazer para associar? Tem um jeito bem simples de se fazer isso. Se o x for positivo, nós vamos partir no sentido anti-horário, sentido contrário das horas do relógio. E então nós vamos considerar o mesmo arco de comprimento x radiano. E não importa se vai ser um arco que vai dar mais de uma volta, se vai dar 2, 3, não importa. O que importa é você saber onde é a extremidade dele. Nessa extremidade a gente marca um ponto P, então a gente associa o valor x ao ponto P. Se por acaso esse x for negativo, a gente vai fazer algo semelhante. A diferença é que a gente vai considerar no sentido horário, que é o sentido negativo do ciclo trigonométrico. E se porventura ainda o x for igual a zero, então o nosso P será o nosso ponto A. Vamos a um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vamos marcar os seguintes pontos na circunferência trigonométrica. E a gente começa desenhando aqui a circunferência, lembrando que no sentido anti-horário é o sentido positivo e o sentido horário é o sentido negativo. Nesse item A, a gente vai marcar o ponto menos π sobre 4. Então a gente vai percorrer no sentido positivo ou negativo? No sentido negativo, que é o sentido horário. Então, o ponto P está aqui marcado. A gente considera um arco a partir de A, de comprimento π sobre 4, só que nesse caso, andando no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, marcaria esse ponto P. Esse ponto P é que está associado ao x1. E se tivéssemos x igual a 7π sobre 2? A mesma coisa. Consideraríamos um arco desse comprimento. Nesse caso, observe o seguinte, que 7π sobre 2 pode ser escrito da seguinte forma: 4π sobre 2 mais 3π sobre 2. E por que isso, professor? Porque eu separei essa primeira parte, que é a parte da volta completa. Vai dar uma volta completa, não importa, porque vai permanecer em A, e então você considera só a parte quebrada, digamos assim, que é o 3π sobre 2. E daria esse mesmo ponto se você desse mais uma volta. Se desse uma quarta volta, quinta volta, e não importa. Vamos para o item 46π. E aí? Vai dar quantas voltas e vai sobrar quanto? Se você quiser saber, é só você dividir. Esse 2π pode sair aqui, então vai dar 23 voltas e não vai sobrar nada. Por isso que a gente marca o ponto x3 aqui no mesmo lugar de A, na origem. Vamos para o item D. Agora é um número negativo. A gente divide 199π por 2π, vai dar 99 e vai sobrar ainda um π. Então, esse 99, que são as voltas completas, não precisamos considerar, porque vai dar a volta completa e vai permanecer em A. Então, a partir de A, a gente vai deslocar um arco de comprimento π no sentido horário, que é no sentido negativo. Observe que esse ponto P também seria, se você considerasse no sentido positivo, um arco de comprimento π. Esses valores que caem no mesmo ponto são chamados de arcos côngruos. Eles têm a mesma imagem no ciclo trigonométrico. Eu espero que tenha entendido, porque na próxima aula continuaremos ainda falando desse tema. Bons estudos, até lá!